palavra de Deus diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da pureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber, deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo de batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher, e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, qual seria a pior história que existe sobre você?
a sua pior versão. Imagine se alguém descobrisse algo do seu passado, sabe? Aquilo de pior, aquilo de mais feio que você praticou, realizou. A gente nem gosta de imaginar uma coisa dessas, não é verdade? E é justamente o que nós temos nesse texto. A pior história de Davi. Seu pior momento. É uma daquelas histórias em que pecado aparece com um P maiúsculo. A depravação humana está aqui escancarada. Poder, sexo, violência, dissimulação, crueldade. Aconteceu há mais de 3.000 anos atrás e é completamente atual. Podia ser manchete um desses jornais assim de fofoca, né? Político manda matar soldado para ficar com a esposa dele. O desafio aqui, irmãos, é a gente vencer a hipocrisia e a dissimulação e a gente se enxergar dentro dessa história. Por mais difícil que pareça, você precisa entender que você é Davi. Eu e você somos Davi. Talvez você se sinta o Davi do versículo 1. Logo no iniciozinho, né? Aquele que está firme diante de Deus. Aquele que vem vencendo batalhas atrás de batalhas e tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. É aquela pessoa onde você olha assim, poxa, esse cara é perfeito. A vida dessa mulher é perfeita. Que mulher de Deus, que homem de Deus. Mas talvez você seja o Davi dos outros versículos. Pecado atrás de pecado, até chegar no poço, no fundo do poço da vida espiritual. O interessante é observar que essa linha é muito tênue. O Davi, segundo o coração de Deus, o Davi, compositor de salmos, o Davi que Deus escolheu para reinar sobre Israel, de onde iria nascer o Messias, é o mesmo Davi capaz de uma crueldade sem tamanho. Talvez você seja esse caído em pecado, ou derrotado, que se sente vergonha e até se pergunta o que você está fazendo na igreja. Então, vamos entender a história para a gente poder tirar dela algumas aplicações para a nossa vida. Bem, o texto começa dizendo que na época em que os reis faziam guerra, Davi mandou um exército e ficou no palácio, né? Alguns acham que o erro inicial de Davi está aí, né? Era para ele estar na guerra, mas ele ficou no palácio. Pode ser que sim, pode ser que não, que a causa do problema comece aí, mas a gente já tem uma boa dica para a gente entender que o lugar do servo de Deus é junto do povo de Deus. E quando a gente se isola, se afasta e fica sozinho, a tendência é a gente ficar mais fraco, suscetível às tentações. O seu lugar é na batalha. Davi não foi. Lá do seu palácio, viu Batseba tomando banho, se interessou pela mulher, ficou sabendo de antemão que ela era casada. Bem, não vamos ser hipócritas, né? Se você, homem, passasse por uma situação assim, certamente você ficaria atraído por essa mulher. Se fossem as mulheres que poderiam passar pela mesma situação, poderiam também ficar atraídas por um homem. Então, desejo e tentação
não são problema apenas de um ou de outro, mas de nós, seres humanos, homens e mulheres. Então esse texto, irmãos, não é sobre as safadezas do rei Davi. Esse é um texto sobre falta de domínio próprio. Então, irmãos, entenda bem, tentação não é pecado. Tentação é eu me sentir atraído pelo pecado. E exatamente esse é o poder da tentação em qualquer área. Ela vai mexer com você, ela vai aflorar seus sentimentos, ela vai mexer com seus pensamentos, ela vai te seduzir. Como diz lá na carta de Tiago, capítulo 1, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Quando este desejo é atendido, o pecado é gerado. Todavia, contudo, porém, quando você controla os seus desejos, o pecado não é concebido. Quando Caim ficou lá irado com o seu irmão e com Deus, né? Deus falou para Caim assim: olha, Caim, o pecado está à porta, o seu desejo está contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim não controlou seu desejo. Por isso, justamente, um dos frutos do Espírito, irmãos, é o domínio próprio. Em geral, algo que a gente pouco pratica. Domínio próprio. Qual foi a última vez que você orou pedindo domínio próprio? Para controlar as coisas que você fala, para controlar as coisas que você pensa, para controlar as coisas que você faz, para controlar seus desejos. Isso significa negar-se a si mesmo, o que Jesus nos ensinou. Davi ignorou as placas, seguiu em frente, adulterou. Naquela época, embora nunca tenha sido o propósito de Deus, a lei permitia que o rei tivesse várias esposas, né? Salomão é um caso icônico. Agora, a lei nunca permitiu que o rei tomasse para si uma mulher casada. E aí nós vamos começar a perceber que o problema do pecado é que ele nos deixa cegos. Davi pecou porque adulterou. E é preciso fazer aqui um parênteses, irmãos, sobre esse primeiro pecado de Davi. Porque vai ter outros. Vivemos uma sociedade que idolatra o sexo de diversas formas. E a gente tem dois extremos. Por um lado, ao longo da história, o cristianismo sempre tendeu ao extremo de agir como se os pecados na área da sexualidade fossem os mais sérios de todos os pecados. Quase que um pecado para a morte. Mais grave que a incredulidade, às vezes, na cabeça de algumas pessoas. Porém, por outro lado, percebemos que a pressão cultural da nossa sociedade, ela tem sim surtido um efeito sobre a gente. Tem sim surtido um efeito sobre a igreja. E a nossa tendência atual está mais para relativizar o pecado. Ou fingir que pecados na área da sexualidade talvez não seriam tão pecados assim. Afinal de contas, será mesmo que a relação sexual entre duas pessoas que se amam é pecado? Mesmo que elas não sejam casadas? A resposta da Bíblia é que sim, é pecado, com todas as letras. Então eu preciso fugir dos extremos. Entender que existe um padrão de Deus para a sexualidade, como existe um padrão de Deus para todas as áreas da vida humana. E tudo que foge a esse padrão é pecado, porque me afasta de Deus e me prejudica espiritualmente.
Os princípios de Deus para a sexualidade não são para simplesmente restringi-la ou evitá-la, mas para que ela seja bênção na sua vida e na vida do outro. Porque a sexualidade nunca é alguma coisa solitária. Não deveria ser. A graça de Deus não é proibitiva, ela é educativa. Então, viver segundo a graça não é deixar de viver a vida. Ao contrário, é viver esta vida segundo os princípios de Deus para ela. Onde eu vou descobrir que a vida tem graça, a vida tem beleza, a vida tem prazer, a vida tem felicidade. Quando vivemos com Jesus, segundo a vontade de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então eu preciso fugir do extremo de achar que pecados relacionados à sexualidade são os piores e praticamente não haveria perdão. Isso é mentira. Isso é diabólico, isso não é bíblico. O pecado está esparramado sobre todas as áreas da vida humana. De manhã nós falamos sobre dinheiro. E se você prestar atenção, a Bíblia nos adverte muito mais sobre os problemas relacionados ao dinheiro do que ao sexo, por exemplo. Então não há pecado maior ou menor e, sobretudo, não há pecado maior que o sangue de Jesus. E não há, note bem, pecador. Não há pecador que esteja fora do alcance da graça de Deus. Em Cristo, a libertação. Em Cristo, a redenção, transformação, perdão para todas as áreas da vida humana. Para todos os seres humanos. Inclusive, para aqueles que têm problemas na sua sexualidade. Agora, eu não posso ceder à pressão cultural e deixar de chamar pecado o que a Bíblia chama de pecado. Porque se não levarmos o pecado a sério, o risco que corremos é deixar de levar a morte de Jesus a sério. Sempre pense sobre isso. O pecado é sério para Deus. Porque Ele, para resolver o problema do pecado, teve que abrir mão da vida do Filho dele. Se o pecado fosse uma coisa sem importância, Cristo não teria morrido na cruz. Voltando à história, o erro de Davi resultou em uma gravidez, Batseba manda avisá-lo. E aí começa o segundo momento do pecado de Davi, a sua dissimulação. O dicionário vai nos dizer que dissimulação é quando alguém disfarça suas verdadeiras intenções. Você está fingindo, sendo hipócrita. Foi o que Davi fez aqui. Davi engravidou Batseba e ele tenta esconder o seu erro. Ela era casada com Urias, soldado que estava na guerra. Davi manda chamá-lo de volta do campo de batalha. Veja você que capítulo 23 aqui do segundo livro de Samuel vai mostrar que Urias fazia parte de uma espécie de tropa de elite ali do exército de Israel. Ele era um dos 37 melhores soldados. Então, entre milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, tinha os 37 melhores. Urias era um deles. Então não era um soldado qualquer. Provavelmente, Davi o conhecesse pessoalmente antes desse episódio. O que vai agravando o pecado de Davi, se é que é possível. Então Davi montou uma estratégia para se livrar daquele problema sem levantar suspeitas. O plano maquiavélico era simples. Bem, Urias ia passar algumas noites em casa, iria se relacionar com a sua esposa, depois era só ela dizer que o filho era dele. Tinha como fazer exame de DNA naquela época. Então o plano era quase perfeito. Até porque, embora o texto não fale, né?
Bem provável que Davi já tivesse combinado tudo com a Batseba, ela fazia parte do esquema. Então, queridos, aqui a gente vai notar que existe um princípio bíblico muito sério, que diz assim: um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado, ou, para se livrar de um pecado, você tenta cometer outro, e você se afunda cada vez mais. E a gente vai ficando enrolado. Davi foi fazendo isso. O primeiro pecado dele foi se relacionar com uma mulher que era casada. O segundo erro foi não assumir o seu pecado, mas ao contrário, querer encobri-lo, escondê-lo. O terceiro degrau dessa escada foi querer enganar Urias. Versículo 8, vai dizer que Davi manda Urias para casa e ainda lhe dá um presente. Olha isso. Olha a hipocrisia. Versículo 10. Davi finge estar preocupado com o bem-estar de Urias, porque ele estava dormindo na rua e não em casa. Versículo 13. Davi chama Urias para uma festa e o embriaga. Davi pensou: quem sabe se esse homem bêbado pelo menos não vai dormir em casa. E nada disso funcionou. Repare, irmãos, como o pecado cega as pessoas. Sabe, a gente precisa ter essa honestidade com o texto bíblico e com a nossa vida. Para olhar para o texto e entender assim: poxa, você pode ser Davi. E talvez você esteja no primeiro estágio dessa escada. Você errou, você falhou em qualquer área. Há pecados na sua vida. O grande lance é você entender que você pode voltar atrás, há perdão para a sua vida, há restauração. Pare, interrompa, retroceda. Davi, um homem que naquela altura tinha tido experiências espetaculares com Deus. Todas as histórias, lembra de Golias? Já aconteceu anos atrás. Samuel ungiu, Davi fugiu de Saul, coisas incríveis Davi passou. Um rei amado pelo povo, um dos reis mais importantes da região. Naquele momento o pecado deixou Davi alucinado, obcecado, a ponto de se rebaixar, a embriagar um soldado. Querido, você precisa guardar isso no seu coração. Um pecado nunca vai ser a solução para outro pecado. A resposta para o seu problema, seja ele qual for, não vai ser um pecado. A resposta para o seu problema não vai estar na desobediência ao Senhor. O que devemos fazer quando pecamos? A Bíblia é muito clara: confesse. O salmista no Salmo 32 vai dizer que enquanto ele escondeu os seus pecados, o seu próprio corpo definhou. Veja, querido, o pecado nos afeta fisicamente, nos afeta emocionalmente. Então o pecado não é um problema apenas entre você e a igreja. O pecado é um problema no seu corpo, na sua alma, na sua saúde. Nos abate, nos entristece, tira as nossas forças, nos adoece. Mas o salmista continua dizendo: reconheci diante do Senhor meu pecado, não encobri minhas culpas, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Veja o condicional. Se confessarmos os nossos pecados. Não tem uma nota de rodapé dizendo assim: ó, não,
somente esse ou aquele pecado. Não se trata de alguns pecados. Não. Se confessarmos, seja eles quais forem, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você não se perdoe. Talvez as pessoas não te perdoem. Mas se você sinceramente confessar ao Senhor o seu pecado, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de todo e qualquer pecado. É isso que celebramos na ceia do Senhor. Quando sinceramente apresentamos nosso coração ao Senhor, Ele não só perdoa a nossa falta, quando nos purifica, nos renova. Então, meu irmão, se está doendo, se você já não aguenta mais essa dor, apresenta isso diante do Senhor. Seja sincero, seja honesto. Peça perdão. Peça purificação. Peça o renovo que vem do sangue de Jesus. Busque mudança de vida. Busque uma nova vida no Espírito Santo. E essa vida está disponível para você. Ah, mas eu pequei, eu confessei, pedi perdão, e passou um tempo, pequei de novo. É a mentira que o diabo bota na sua cabeça, meu irmão. Quantas vezes você pecar, quantas vezes você vai confessar, e quantas vezes o Senhor vai te perdoar, porque não há limite no sangue de Jesus para o seu pecado. A graça de Deus não se exaure, ela é infinita. Ah, mas vai se tornar mecânico, pastor. Pode acontecer. O remédio para isso é a sinceridade. Davi estava cego. E aí, a gente tem o outro lado da história. Urias se mostra um homem extremamente honrado. Nessa história, o homem segundo o coração de Deus é Urias. Quando Davi manda ele dormir em casa, ele fica dormindo entre os guardas no palácio. Ora, isso contrariou os planos de Davi. Ele vai perguntar: Urias, ora, por que você está dormindo aqui do lado de fora? Por que você não foi para casa? Versículo 11, ele responde: eu sou soldado, meus companheiros estão em batalha, dormindo em tendas longe de casa. Seria desonrá-los se eu fosse desfrutar da minha casa. Urias teve a honra que Davi não teve. Meus irmãos, nós precisamos de homens que se comprometam com o povo de Deus como Urias. É gente que coloca a honra de Deus e do povo de Deus acima do seu conforto pessoal. Essa é a qualificação dos homens que Deus chama para liderarem famílias, para liderarem a igreja. Gente que coloca o reino de Deus acima dos seus privilégios pessoais. E nesse momento, o narrador nos mostra o abismo profundo que Davi chegou. Enquanto Urias, um mero soldado, que não era nem israelita de nascimento, Urias comprometido em honrar o povo de Deus que estava em batalha. Davi, o rei de Israel, não estava nem aí para a honra de ninguém. Ele só queria resolver o seu problema. Esse é um dos efeitos do pecado na nossa vida, irmãos. Quando a gente está cego pelo pecado, a gente tende a menosprezar as pessoas que honram a Deus. Preste atenção que você vai ver que isso é verdade. Nós estamos tão cegos em nossos erros que nós ironizamos a honra do outro. Lançamos dúvidas sobre a sinceridade da vida espiritual dos outros.
A gente se sente bem em diminuir o outro, né? Porque de alguma forma nos faz bem acreditar, poxa, esse outro não é tão crente assim, ele não está sendo tão sincero, isso é conversa fiada, ele tem outros interesses. Porque no fundo você quer acreditar que os outros estão na lama como você. Por quê? Se todo mundo faz errado, talvez o seu erro não seja tão errado assim. Aí vem aquele papo. Será? Será que fulano é crente mesmo? Será que ele não tem uma segunda intenção? Duvido que em casa ele é igual na igreja. Aposto que está só querendo impressionar o pastor. Irmão, guarde uma coisa no seu coração. Nem todo mundo pisa a mesma lama que você. Isso vale para mim. E pode ser que você esteja mais limpo do que eu. E pode ser que eu tenha que aprender com o seu exemplo. É bom a gente perceber a honra dos outros. Se eu estou mais sujo que você, talvez você possa me ajudar. Talvez onde eu estou, você já esteve um dia. Então não é lançando desconfianças, não é menosprezando os outros, não é com insinuações que a gente vai melhorar o nosso estado espiritual. Precisamos honrar quem vive uma vida cristã séria. Isso independe de igrejas, de denominações. Não nos cabe, não é nosso direito criticar a sinceridade do outro. Há por aí, irmãos, homens e mulheres honrados, gente honesta, gente que coloca os interesses do reino de Deus acima do seu conforto pessoal. Talvez gente que tenha muito menos do que eu e você. Gente que não tenha todos os recursos que a gente tem, mas que serve a Deus com seriedade, compromisso e responsabilidade. E nós precisamos honrá-los. Nós precisamos honrá-los. A questão, queridos, e eu pessoalmente aprendi, que é bom, é inspirador, eu perceber no reino de Deus, gente assim, dentro da nossa igreja, em outras igrejas, gente que para mim são referência espiritual. E se eu puder, eu vou honrá-los. E de repente, né, a gente gosta, né, de diminuir os outros. Mas não é esse lugar que você deve ocupar, meu irmão. E aí vem aquele discurso assim, não, mas esse papo aí de honrar, a gente só pode honrar Deus. Você pode olhar lá a carta aos Romanos, capítulo 16. Você vai ver que Paulo gasta quase um capítulo inteiro enaltecendo seus colaboradores. Ou você pode ir para Filipenses, e você vê que Paulo faz questão não só de honrar Epafrodito e Timóteo, como exortar a igreja, dizendo, vocês devem sempre honrar homens como esses. Precisamos sim, queridos, honrar. Sabe, se você tem alguém na igreja mesmo, na sua família, no seu trabalho, alguém que você conheça, que é para você um exemplo, que é para você uma inspiração, que é para você uma referência. Não quer dizer que a pessoa seja sem defeitos, ela tem defeitos, mas apesar dos seus defeitos, ela é para você uma referência de vida. Diga isso para a pessoa. Fale para ela, você para mim é um exemplo.
Você, para mim, eu te admiro. Isso é bíblico, isso é reino, isso é encorajador. E aí, talvez passe despercebido para você, como também passou para mim por muitos anos, que há um versículo no Novo Testamento que honra Urias. Na genealogia de Jesus, registrado em Mateus capítulo 1, o nome de Urias está lá. Sabe, eu já li esse texto 300 vezes, mas refletindo nessa pregação, é que eu prestei atenção nisso. Não há uma explicação para o nome de Urias estar lá. Não há um parentesco direto entre Urias e Jesus. Mas me parece muito claro que, como uma nota de rodapé na história da salvação, Deus colocou Urias em uma posição de honra, vinculando ele ao maior evento de todos os tempos, a chegada do Filho de Deus, o nosso Salvador. A honra que Davi tirou dele, Deus devolveu. Óbvio, querido, nós somos pecadores. Urias também tinha pecado. Então, a história aqui não é sobre simplesmente alguém que cometeu um pecado. Não há nenhuma lei espiritual que garanta que a gente nunca vai pecar mais. Essa história não foi escrita para informar, por exemplo, que adultérios são pecados. A Bíblia já faz isso em outros lugares. Essa história é sobre como o pecado pode cegar alguém. Esse é o tema dessa história. Como o pecado pode cegar as pessoas. Como o pecado afeta o nosso discernimento da realidade. Como um pecado chama outro pecado. É impossível eu caminhar nesse mundo sem pecar. Mas a Bíblia mostra como nós podemos enfrentar o pecado sem sermos dominados por ele, sem nos deixar ficar cegos. O primeiro pecado de Davi já foi horrível, mas sua cegueira foi o levando a fazer coisas piores. Meu irmão, minha irmã, você pode quebrar esse ciclo maldito, esse ciclo vicioso, de pecado que leva a pecado, que leva a pecado, que leva a pecado. A teimosia em insistir no pecado. Confesse ao Senhor. Peça ao Senhor graça, perdão, santificação. Mas, voltando para o texto e caminhando para o final da história, Davi, a resposta de Urias para Davi foi um tapa na cara do rei. Urias mostrou honra. A impressão é que Davi ficou irado, Cego pelo pecado, a gente se irrita e menospreza a honra dos outros. E aí, aos seus pecados, Davi acrescenta o pior. Ele percebe que não tem jeito, Urias não vai para casa, então ele resolve matar Urias, ou mandar matar Urias, O exército está em guerra, e Davi escreve uma carta ao comandante do exército, Joabe, pedindo para Joabe, que era o comandante, colocar Urias na linha de frente. Entre aqueles soldados, naquela parte da batalha que a chance de morte era 100%. Observe, quem levou a carta que decretava a morte de Urias? Ele mesmo. Veja o detalhe, irmãos, da honra desse homem. Ele levou a carta durante uma caminhada que durou mais de um dia, e ele não abriu a carta que continha a sua sentença de morte. Talvez você, poxa, esse cara é ingênuo, bobo demais. Então, é exatamente essa acusação que o mundo faz quando você resolve ser fiel ao Senhor. Todas as vezes que a gente escolhe ser fiel ao Senhor,
as pessoas vão olhar para você e vai dizer: bobo, ingênuo. Talvez tenha gente que acha que você está aqui hoje na igreja. Você é um bobo, você é um ingênuo. Infelizmente, há cristãos cedendo à tentação e ao pecado, porque não querem parecer bobos, querem parecer espertos. A esperteza pode nos levar ao inferno. Urias entrega a carta a Joabe e faz exatamente o que o rei mandou. Note outra coisa interessante. Joabe, comandante do exército, ele teve a oportunidade de fazer o que o profeta Natã vai fazer depois. Ou seja, dizer para Davi: meu filho, você está fora de si. Você enlouqueceu. Não tem condições. No mínimo, Joabe poderia pedir mais tempo, mais explicações. Mas Joabe foi arrastado pela desonra de Davi. Veja, queridos, esse efeito dominó do pecado. Há pessoas que vão tentar arrastar você para o pecado delas. Há pessoas que vão tentar arrastar você para a cegueira delas. Elas estão indo para o fundo do poço, mas não querem sozinhas. Querem cúmplices. Vigia, meu irmão. Urias morreu, como tantos que morrem porque a sua honestidade, a sua responsabilidade incomoda quem está dominado pelo pecado. Verdade, irmãos, é que de um jeito ou de outro, o mundo, e aqui nesse texto, Davi representa o mundo. O mundo se incomoda quando levamos Deus a sério. Joabe manda avisar ao rei por meio de um mensageiro, e aí você vê a total falta de escrúpulos de Davi na história. Ele, no versículo 25, tenta responder a Joabe para ficar calmo. Fica tranquilo, Joabe. Isso é guerra, morre mesmo, é assim mesmo, funciona. Tem jeito, é normal. Em outras palavras, ninguém vai saber do nosso esquema. Não é assim que a gente pensa? É o pecado perfeito, o crime perfeito, se ninguém descobrir. Porém, a última frase do texto, um toque assim, sensacional, do ponto de vista literário. O que Davi fez desagradou o Senhor. A palavra Deus, ela não aparece no texto. Porque Deus foi esquecido nesse texto. Até a última frase. O que Davi fez desagradou o Senhor. Será que não se aplica a você? Será que não há coisas na sua vida que desagradam ao Senhor? Então, querido, eu queria terminar te fazendo algumas perguntas. E se aplicarem à sua vida, que você ore por elas. Em primeiro lugar, será que não está a hora de quebrar esse ciclo de pecados presos na sua vida? Você pecou, aí você comete outro, comete outro, comete outro. Quebre isso. Interrompa isso hoje. Diga: Senhor, eu quero viver um novo ciclo na minha vida. Eu quero ser honesto, sincero com o Senhor. Talvez você precise de libertação, porque há pensamentos, há sentimentos e há práticas que você está simplesmente obcecado por elas. Já se tornaram uma compulsão. Você está pecando por compulsão. Você está cego
E aí nessa sua cegueira, será que você não está desonrando outras pessoas com suas palavras e atitudes? Será que com essa cegueira você não está arrastando outras pessoas? Será que não está na hora de você pedir ao Senhor domínio próprio? Será que não está na hora de você fugir da aparência do mal e, ao invés de Davi, ao invés de ficar sozinho, ir para o campo de batalha e dizer: Senhor, o meu lugar é na tua presença servindo ao Senhor? Feche os seus olhos, meu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Há histórias como essas que a gente só fica sabendo quando a coisa dá muito ruim. Pecados, 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 até acontecer uma tragédia. Talvez nessa altura do campeonato as coisas estão aí, na sua mente, no seu coração, no seu interior. Presente ao Senhor isso. Talvez você traga pecados no seu coração que você não se sinta ainda totalmente perdoado. Peça ao Senhor a graça do perdão para a sua vida nessa noite. Não apenas você saber do perdão, mas você sentir o perdão na sua vida. Peça ao Senhor libertação. Peça ao Senhor que abra os seus olhos. Peça ao Senhor que coloque no seu caminho pessoas para te puxar de volta para cima. Peça ao Senhor para você estar no lugar certo. E não nos lugares que vão te levar para mais tentações. Peça ao Senhor para você olhar e ter como referência homens e mulheres que ao seu redor servem ao Senhor com compromisso. Peça ao Senhor para você ser um homem e uma mulher que honre o nome do Senhor e que coloque os compromissos com a honra do nome do Senhor acima mesmo do seu conforto pessoal. Peça domínio próprio. Peça discernimento para você perceber os seus pecados e erros. Peça purificação da sua alma, para que onde abundou o pecado possa superabundar a graça de Deus. Onde existe a tristeza pelo pecado, vem a alegria do perdão. Para que onde existe a opressão, venha a libertação. Para que onde existe a cegueira, venha de fato a capacidade de ver a si mesmo, ver Cristo, ver o amor de Deus revelado em Jesus, ver saída, ver solução, ver direção. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os olhos, ó Pai, da Tua igreja. Abre os meus olhos. Abre os olhos, ó Pai, daqueles que Te ouvem nessa noite, daqueles que clamam o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai, de ciclos viciosos, ó Pai, que estão nos destruindo. Em nome de Jesus, ó Pai, visita com libertação,
para que possamos, ó Pai, retroceder e mudar a rota, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a apresentar ao Senhor os nossos pecados, os pecados que o Senhor já conhece. Senhor, semeia dentro do nosso coração o arrependimento. Semeia dentro do nosso coração, Senhor, o desgosto pelo pecado. Semeia no nosso coração, ó Pai, a tristeza pelo pecado. Semeia no nosso coração, ó Pai, o desejo, o entendimento de uma vida diferente. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta nossa mente. Planta em nós novos pensamentos, novas vontades, novo direcionamento de vida, Senhor. Pai, estamos diante de Cristo, Teu Filho, aquele que morreu por nós e está vivo. Que seja uma noite, ó Pai, de morte e ressurreição. Que seja uma noite, ó Pai, onde possamos morrer com Cristo e ressuscitar para uma nova vida. Que essa velha vida, Senhor, de tristeza, de pecado, de mentira, de dissimulação, possa morrer aqui, Senhor. Essa vida de opressão, essa vida, Senhor, de pecados ocultos, de pecado para cobrir pecado, ela possa terminar aqui, Senhor. E que em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que sinceramente se apresentam diante do Senhor, experimentem o poder da ressurreição, que possam ressuscitar para viver uma nova vida, Senhor, a vida de novas criaturas, a vida, ó Pai, vidas cheias do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. Vidas, ó Pai, de homens e mulheres que honram o Teu nome. Venha sobre nós, ó Deus. Venha com graça, venha com poder, venha com autoridade do nome de Jesus. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos e venha restaurar em nome do Teu Filho Jesus. Amém.